Uma história de como os piores momentos podem se transformar nos melhores começos. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. Júlia, preciso falar com você. Pode vir à minha sala? As palavras do diretor Fernandes ecoaram pelo escritório como um martelo batendo num prego. Júlia ergueu os olhos da planilha de fluxo de caixa que revisava pela terceira vez naquela manhã e sentiu o estômago se contrair. Em 5 anos de empresa, nunca havia sido chamada à sala da diretoria com aquele tom. Ela ajeitou o blazer e caminhou pelos corredores familiares, cumprimentando colegas que nem levantaram os olhos das telas. O cheiro de café misturado com papel sulfite e ar-condicionado, um aroma que definia sua vida nos últimos anos, de repente pareceu sufocante. Sente-se, disse Fernandes, sem levantar os olhos dos documentos espalhados na mesa de mogno. Ele era um homem de 50 e poucos anos, careca, que Júlia sempre respeitou pela seriedade profissional. Hoje, ele evitava seu olhar. Senhor Fernandes, se é sobre o relatório de março, posso explicar. O cliente da petroquímica atrasou o pagamento, mas já conseguiu um cronograma e... Júlia. Ele finalmente a encarou, e ela viu algo nos olhos dele que a fez calar na hora. Pena. Não é sobre o relatório. É sobre sua posição na empresa. O mundo pareceu parar, o ar-condicionado zumbindo, o relógio de parede marcando cada segundo, o barulho distante do trânsito. Tudo ficou amplificado, enquanto a realidade se cristalizava na mente dela. Devido à reestruturação que a empresa vem passando, precisamos fazer alguns cortes. Fernandes falava como se lesse de um manual corporativo. Sua função será extinta a partir de hoje. Como assim extinta? A voz de Júlia saiu mais alta que pretendia. Senhor Fernandes, eu coordeno todo o setor financeiro. Faço os relatórios, analiso os fluxos, nego com fornecedores. Sabemos de sua dedicação, Júlia. Mas a decisão já foi tomada. Ele empurrou um envelope lacrado pela mesa. Aqui estão todos os documentos da rescisão, FGTS, férias proporcionais, tudo certinho. Júlia pegou o envelope com mãos trêmulas. 5 anos reduzidos a um envelope pardo. Mas eu preciso deste emprego. As palavras saíram atropeladas, desesperadas. Meu pai está fazendo quimioterapia, eu pago o plano de saúde dele, o remédio que o SUS não cobre. Senhor Fernandes, por favor, deve ter alguma outra função. Posso aceitar uma redução salarial? O homem suspirou pesadamente e, pela primeira vez, demonstrou algum desconforto genuíno. Júlia, isso não é pessoal, é business. A empresa está passando por dificuldades e... Bem, você entende como é o mercado hoje. Business. A palavra ecoou na cabeça dela como um tapa. 5 anos acordando às 6 da manhã, ficando até tarde quando necessário, pulando almoços para terminar relatórios urgentes, levando o trabalho para casa nos fins de semana. Business. Quanto tempo eu tenho? Pode organizar suas coisas hoje ainda. O pessoal do RH vai te ajudar com os procedimentos. Júlia se levantou da cadeira como uma autômata. As pernas tremiam, mas ela conseguiu manter a compostura até sair da sala. Foi só quando fechou a porta atrás de si que a realidade a atingiu como um soco no estômago. Desempregada. Aos 28 anos, sem perspectivas, com um pai doente que dependia dela. A caminhada até sua mesa pareceu eterna. Os colegas olhavam de canto de olho, alguns sussurravam. Notícias assim se espalhavam rápido num escritório pequeno. Júlia recolheu seus pertences com movimentos mecânicos. A caneca com seu nome que ganhou no Natal, alguns livros de administração, a pequena samambaia que cuidava havia 2 anos, algumas fotos. Júlia, é verdade que você foi... Camila, da contabilidade, se aproximou com olhos arregalados. É, ela respondeu sem olhar para cima, colocando a planta na caixa de papelão que alguém do RH havia providenciado. Mas como? Você é uma das melhores funcionárias. Júlia não respondeu. Não havia resposta. Terminou de arrumar as coisas, assinou os papéis necessários e saiu pela porta de vidro que atravessava todos os dias durante 5 anos. A rua estava movimentada com o trânsito do final da tarde. Pessoas apressadas voltando para casa,
para suas famílias, para suas vidas normais. Júlia começou a caminhar sem destino, segurando a caixa contra o peito como se fosse um escudo. Como vou contar para o papai? O pensamento martelava em sua cabeça. Ele já estava frágil com o tratamento, perdendo peso, perdendo cabelo. Ela havia prometido que cuidaria de tudo, que ele não precisava se preocupar com nada além de se curar. O aluguel vencia em 2 semanas. R$ 800 que ela não tinha mais garantidos. O plano de saúde do pai, 300 por mês. Os remédios especiais que amenizavam os efeitos da químio, mais 200. A conta de luz, água, alimentação. As lágrimas começaram a embaçar sua visão. Júlia parou numa esquina, esperando o sinal abrir quando percebeu onde estava. A praça municipal se estendia à sua frente, com seus bancos de madeira, árvores frondosas e canteiros de flores que a prefeitura insistia em manter. Sem pensar, ela atravessou a rua e entrou na praça. Seus pés doíam. Havia caminhado muito mais do que imaginava. Escolheu um banco sob uma árvore e se sentou, colocando a caixa ao lado. Foi então que viu o velhinho. Ele estava a alguns metros adiante, jogando migalhas de pão para os pombos. Devia ter uns 70 anos. Cabelos brancos, ombros ligeiramente curvados. Usava uma camisa social azul clara, igual àquela que Júlia havia comprado para o pai usar na consulta médica da semana passada. A semelhança foi como uma punhalada. Seu pai também tinha 67 anos, também estava magro, também se movia devagar ultimamente. Mas ele estava em casa agora, provavelmente preparando o chá das 5 horas, esperando ela chegar do trabalho para contar como havia sido seu dia. E ela teria que chegar em casa e dizer o quê? Que não havia mais trabalho? Que não sabia como iam pagar o tratamento dele no mês que vem? As lágrimas que ela havia segurado o dia todo finalmente vieram. Primeiro devagar, silenciosas. Depois em soluços que balançavam todo o seu corpo. Júlia cobriu o rosto com as mãos e chorou como não chorava desde o dia em que receberam o diagnóstico do pai. A chuva fina começou a cair, mas ela nem percebeu. Estava perdida na própria dor, no desespero, na sensação de ter falhado com a única pessoa que realmente importava na vida dela. Foi então que ouviu passos se aproximando. "Desculpe incomodar", uma voz masculina disse, grave e suave. "Mas você está bem?" Júlia levantou os olhos e viu um homem de terno escuro parado na sua frente. Ele deveria ter uns 35 anos, cabelos castanhos ligeiramente molhados pela garoa e olhos verdes que a estudavam com genuína preocupação. Ela soltou uma risada amarga, enxugando o rosto com as costas da mão. "Bem, acabei de ser demitida. Tenho um pai doente para cuidar, contas para pagar e..." Ela gesticulou para a caixa molhada. "Aparentemente, minha vida inteira cabe numa caixa de sapatos." O homem hesitou por um momento. Então se sentou ao lado dela no banco, mantendo uma distância respeitosa. "Lucas", ele disse, estendendo a mão. "Júlia." Ela apertou a mão dele, surpreendendo-se com o calor e firmeza do aperto. E foi assim que começou. Com 2 vidas despedaçadas se encontrando numa tarde chuvosa, sem saber que aquele momento mudaria tudo para sempre. "Posso perguntar em que área você trabalhava?" Lucas disse depois de um momento de silêncio respeitoso. "Administração financeira. Coordenava todo o setor de uma consultoria." Júlia suspirou, olhando para as próprias mãos. 5 anos da minha vida. "E você? Deixe-me adivinhar. Executivo? Diretor?" Lucas deu um sorriso triste que não chegou aos olhos. "Era. Diretor financeiro de uma construtora. Agora sou corretor de imóveis. Bem, tentando ser." Havia algo na forma como ele disse era, que fez Júlia olhar para ele com mais atenção. O terno era impecável, mas as bordas das mangas estavam ligeiramente desgastadas. Os sapatos, embora bem cuidados, tinham pequenos sinais de muito uso. "Também passou por isso?" ela perguntou, mais suavemente. 2 anos atrás. A empresa faliu num escândalo de corrupção. Eu não estava envolvido, mas... Lucas deu de ombros. Quando o barco afunda, todo mundo se afoga junto. E perdeu tudo? Casa, carro, investimentos, até amigos. Ele riu sem humor.
É impressionante como as pessoas somem quando você não é mais útil para elas. Júlia assentiu entendendo perfeitamente. Já podia imaginar como alguns colegas reagiriam quando soubessem da demissão. Sabe o que é mais difícil? Ela disse de repente. Não é nem o dinheiro, é ter que olhar no rosto do meu pai e dizer que não sei como vamos pagar o tratamento dele. Lucas a encarou com mais atenção. Seu pai está doente? Câncer no pulmão. Está fazendo quimioterapia há 6 meses. As palavras saíram pesadas, carregadas de toda a angústia que ela vinha carregando. O SUS cobre o básico, mas os remédios para amenizar os efeitos, o plano de saúde mais decente, isso sou eu que pago. E ele não sabe da demissão? Como vou contar? Ele já tem o próprio sofrimento para lidar. Júlia sentiu as lágrimas voltarem. Prometi que ele não precisava se preocupar com mais nada. E agora? Lucas estendeu um lenço limpo para ela. Um gesto simples que a tocou profundamente. Quando foi a última vez que alguém se importou o suficiente para ter um lenço à mão? Meu pai também ficou doente quando eu perdi o emprego, ele disse suavemente. Infarto. O médico disse que foi o estresse de ver o filho fracassar. Ele melhorou? Fisicamente, sim. Mas nossa relação nunca mais foi a mesma. Ele não entendia como eu havia desperdiçado minha carreira. Lucas olhou para o horizonte. Morreu no ano passado, ainda esperando que eu voltasse a ser o executivo bem-sucedido que ele se orgulhava de apresentar para os amigos. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma compreensão mútua. Duas pessoas que entendiam o peso de carregar as expectativas e necessidades de quem amavam. Como você consegue continuar? Júlia perguntou. Depois de perder tudo, depois de não conseguir ser o que eles esperavam? Lucas se virou para encará-la completamente. Havia uma intensidade no olhar dele que fez o coração dela acelerar. Porque aprendi que não somos definidos pelos nós descobrir quem realmente somos. A chuva tinha parado e um raio de sol conseguiu furar as notando detalhes. A linha firme da mandíbula, a forma como os lábios se curvavam quando ele falava, as pequenas rugas ao redor dos olhos que sugeriam que ele sorria muito antes da tragédia. Você tem algum lugar para ir agora? Ele perguntou. Quero dizer, algum compromisso. Júlia quase riu. Compromisso? Sua agenda tinha acabado de ser completamente limpa. Não. Por quê? Tem uma lanchonete ali na esquina. Serve o melhor pastel de queijo da região. Lucas se levantou e estendeu a mão para ela. Deixe-me pagar um café para você. E quem sabe conversamos sobre essas experiências em administração financeira. Por que faria isso? Você nem me conhece. Lucas sorriu, e desta vez o sorriso chegou aos olhos, transformando completamente seu rosto. Talvez porque reconheço alguém que está na mesma luta que eu. E talvez... Ele hesitou, e Júlia notou um leve rubor nas bochechas dele. Porque algo me diz que você é exatamente o tipo de pessoa que preciso conhecer melhor. Júlia sentiu uma onda de calor subir pelo corpo. Havia algo na forma como ele a olhava, uma sinceridade que ela não estava acostumada a ver. Ela pegou a caixa e aceitou a mão estendida, sentindo uma corrente elétrica no toque que a surpreendeu. Está bem, ela disse, surpreendendo-se com a própria coragem. Mas você vai ter que me convencer de que esse pastel realmente vale a pena. Aceito o desafio. A lanchonete do seu João era um daqueles lugares que existiam há décadas sem mudar nada. Mesas de fórmica, cadeiras de plástico, um balcão de vidro com salgados que pareciam ter sido feitos naquela manhã. O cheiro de óleo quente e café fresco era reconfortante. 2 pastéis de queijo e 2 cafés, seu João. Lucas pediu para o homem careca atrás do balcão. Pra viagem, moço? Não, vamos comer aqui. Eles se sentaram numa mesa próxima à janela. Júlia colocou a caixa no chão, ao lado da cadeira, e percebeu como Lucas observava cada movimento seu. Não era um olhar invasivo, mas atento, interessado. Então, ele disse depois que seu João trouxe os cafés, 5 anos em administração financeira. Deve entender bastante de números. Era minha função: fluxo de caixa, projeções, análise de viabilidade de projetos. Júlia deu um gole no café e ficou surpresa. Era realmente bom. E você?
Como era ser diretor de uma construtora? Complexo. Lidava com financiamentos milionários, aprovação de crédito, análise de investimentos. Lucas mexeu o açúcar no café devagar, pensativo. O que eu mais gostava era ver um projeto sair do papel e virar realidade. Famílias entrando na casa própria, comércios novos movimentando bairros. E agora? Como está sendo a transição para corretor? Lucas riu, mas não havia humor na risada. Brutal. Você sai de uma mesa de mogno tomando decisões de milhões para bater na porta de apartamentos de 2 quartos, tentando convencer um casal a comprar. Ele olhou pelas janelas da lanchonete. Não que tenha problema com o trabalho. É honesto, digno. Mas é difícil não sentir que você retrocedeu na vida. Seu João trouxe os pastéis, dourados, crocantes, com queijo derretendo pelas bordas. Júlia deu a primeira mordida e fechou os olhos, genuinamente surpreendida. Meu Deus, isso é incrível. Falei que valia a pena. Lucas sorriu e Júlia percebeu como o rosto dele mudava completamente quando sorria de verdade. Seu João faz os melhores salgados da região há 30 anos. Desde quando você conhece este lugar? Descobri há alguns meses. Depois que meu orçamento ficou mais apertado, comecei a explorar opções mais em conta. Ele deu de ombros, sem constrangimento. E acabei descobrindo que, às vezes, os melhores lugares são os mais simples. Eles comeram em silêncio confortável por alguns minutos. Júlia se pegou observando as mãos de Lucas. Mãos grandes, com dedos longos e unhas bem cuidadas. Mãos que já haviam assinado contratos importantes, que agora seguravam chaves de apartamentos para mostrar a desconhecidos. Posso fazer uma pergunta talvez indiscreta? Ela disse de repente. Claro. Como conseguiu não ficar amargo? Digo, você perdeu tudo, está recomeçando do zero, mas não parece ressentido. Lucas parou de mastigar e a encarou por um longo momento. Havia algo vulnerável no olhar dele agora. Quem disse que não fiquei amargo? Ele disse suavemente. Passei quase 1 ano bebendo demais, culpando todo mundo, sentindo pena de mim mesmo. Ele tomou um gole do café. Foi meu pai quem me acordou para a realidade. Mesmo estando doente, mesmo desapontado comigo, ele disse que eu estava desperdiçando a chance de ser uma pessoa melhor. E você acreditou? Demorei. Mas eventualmente percebi que ele estava certo. Eu podia ficar preso no passado ou construir algo novo. Lucas se inclinou ligeiramente na direção dela. E sabe qual foi a primeira coisa que aprendi? O quê? Que às vezes perdemos tudo para ganhar algo muito melhor. Só não sabemos o que é ainda. A forma como ele disse isso, com uma convicção calma, fez Júlia sentir algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Uma esperança pequena, frágil, mas real. E o que você acha que vai ganhar? Ela perguntou quase sussurrando. Lucas a olhou nos olhos, e Júlia sentiu como se ele pudesse ver diretamente em sua alma. Ainda não sei, mas tenho a impressão de que estou prestes a descobrir. O momento foi interrompido pelo celular de Júlia tocando. Ela olhou a tela. Papai. Preciso atender, ela disse, o estômago se apertando. É meu pai. Claro. Oi, pai. Filha, tudo bem? Já está na hora de você chegar e... Pai, hoje eu saí um pouco mais tarde. Estou resolvendo umas coisas. Ela evitou olhar para Lucas, que discretamente fingiu se concentrar no pastel. Como você está se sentindo? Melhor hoje. O remédio novo que você comprou está ajudando com a náusea. A voz do pai soava mais animada. Estava pensando, que tal fazermos aquela macarronada no domingo? Faz tempo que não cozinhamos juntos. Júlia fechou os olhos, lutando contra as lágrimas. Como ia contar que talvez não tivessem dinheiro para ingredientes especiais no domingo? Claro, pai. Vamos fazer sim. Ótimo. Então te espero em casa. E Júlia? Sim? Obrigado por cuidar de tudo. Sei que não é fácil, mas você é a melhor filha que um pai poderia ter. A ligação encerrou e Júlia ficou olhando para o celular, tentando se recompor. Ele não sabe, né? Lucas disse suavemente. Ela balançou a cabeça, incapaz de falar. Júlia, olha para mim. Ela ergueu os olhos e encontrou o olhar verde dele,
firme e reconfortante. Você vai conseguir. Não sei como ainda, mas você vai conseguir. E se precisar de ajuda. Bem, agora você conhece alguém que entende pelo que está passando. Mal te conheço, ela sussurrou. E eu mal te conheço também. Mas às vezes... Lucas estendeu a mão sobre a mesa, parando a poucos centímetros da dela. Às vezes, a vida coloca pessoas no nosso caminho exatamente quando precisamos delas. Júlia olhou para a mão estendida, depois para o rosto dele. Havia uma sinceridade ali, uma bondade genuína que a comovia. Devagar, ela estendeu a própria mão e deixou que os dedos de Lucas tocassem os seus. O toque foi elétrico, suave, mas carregado de uma promessa que nenhum dos dois ainda entendia completamente. Obrigada, ela disse, por parar, por escutar, por me fazer sentir que não estou completamente sozinha nisto. Você não está sozinha, Júlia, não mais. E naquele momento, na lanchonete simples do seu João, com os dedos entrelaçados sobre a mesa de fórmica, duas almas feridas começaram a descobrir que juntas eram mais fortes do que jamais haviam sido sozinhas. 3 dias haviam se passado desde o encontro na praça e Júlia não conseguia tirar Lucas da cabeça. Ela havia passado as manhãs enviando currículos e as tardes cuidando do pai. Mas em todos os momentos quietos, sua mente voltava para aqueles olhos verdes e para a sensação dos dedos dele tocando os seus. Na quarta-feira de manhã, depois de mais uma rodada infrutífera de e-mails para empresas, Júlia decidiu sair para uma caminhada. Sem perceber, seus pés a levaram de volta à praça municipal. Ele estava lá. Lucas estava sentado no mesmo banco onde se conheceram, mas desta vez não estava sozinho. Uma mulher elegante de uns 40 anos gesticulava animadamente enquanto ele mostrava algumas pastas de documentos. Júlia hesitou. Não queria interromper o que obviamente era uma reunião de trabalho. Mas quando se virou para ir embora, Lucas a viu. Júlia! Ele se levantou imediatamente, e o sorriso que se espalhou pelo rosto dele fez o coração dela disparar. Que coincidência boa! A mulher olhou de Lucas para Júlia com curiosidade evidente. Dona Margarete, esta é Júlia, a administradora financeira que comentei com a senhora. Lucas se aproximou, e Júlia sentiu o perfume masculino dele, algo amadeirado e discreto. Júlia, esta é Dona Margarete. Ela está procurando uma casa para comprar. Ah, que bom te conhecer, querida, Margarete disse, apertando a mão de Júlia calorosamente. Lucas me disse que você tem muita experiência com números e finanças. Júlia lançou um olhar interrogativo para Lucas, que deu um sorriso meio sem jeito. Eu estava explicando para Dona Margarete sobre opções de financiamento e mencionei que conhecia alguém muito competente na área administrativa que poderia ajudar com os cálculos. Na verdade, Margarete continuou animada, eu estava até pensando, vocês não querem abrir uma consultoria juntos? Digo, ele entende de imóveis, você entende de finanças. Seria uma parceria perfeita. Júlia e Lucas se entreolharam e ela percebeu que ele estava corando ligeiramente. Dona Margarete, nós mal nos conhecemos. Júlia começou. Bobagem. Às vezes as melhores parcerias nascem assim, do nada. A mulher juntou as pastas. Pensem no assunto. Eu voltaria a falar com vocês na próxima semana. O que acham? Depois que Margarete se foi, prometendo entrar em contato, Júlia e Lucas ficaram sozinhos no banco. Desculpa por isso, Lucas disse, passando a mão pelos cabelos. Ela perguntou se eu conhecia alguém bom com números e você foi a primeira pessoa que me veio à mente. Não precisa se desculpar. Na verdade, foi gentil da sua parte pensar em mim. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando as pessoas passarem pela praça. Havia uma tensão diferente no ar hoje, não a tensão do desespero como no primeiro encontro, mas algo mais sutil, mais elétrico. Como está seu pai? Lucas perguntou. Melhor. O médico disse que o tumor diminuiu um pouco. Júlia sorriu pela primeira vez em dias. Ainda temos um longo caminho pela frente, mas é progresso. E você? Conseguiu alguma coisa no mercado de trabalho? Nada ainda. Estou mandando currículos, mas ela deu de ombros.
É difícil competir quando tem tanta gente qualificada procurando emprego. Lucas se virou para encará-la completamente. Júlia, posso fazer uma pergunta? Você já pensou em trabalhar por conta própria? Como assim? Consultoria, freelances, usar sua experiência para ajudar pequenas empresas. Ele se inclinou ligeiramente na direção dela e Júlia sentiu aquele arrepio familiar. Você tem 5 anos de experiência sólida. Deve conhecer sistemas, processos, análises. Conheço, mas não sei se teria coragem. É um risco muito grande. Maior que ficar dependendo de empresas que podem te demitir de uma hora para outra. A pergunta a atingiu como um soco. Ele tinha razão. Não tinha pensado por esse ângulo, ela admitiu. E se... Lucas hesitou como se estivesse considerando suas palavras cuidadosamente. E se não fosse sozinha? E se realmente fizéssemos uma parceria? Júlia o encarou surpresa. Você está falando sério? Completamente. Ele se aproximou mais e ela pôde ver as pequenas manchas douradas nos olhos verdes dele. Pensa só. Eu entendo o mercado imobiliário. Você entende a parte financeira. Poderíamos ajudar pessoas como Dona Margarete, classe média, que quer realizar o sonho da casa própria, mas se perde nos números e burocracias. Lucas, mal nos conhecemos há 1 semana. E daí? Ele sorriu e havia algo travesso naquele sorriso que fez o estômago de Júlia se contrair de um jeito bom. Grandes empresas começaram com parcerias entre estranhos. A Apple, a Microsoft. Você está comparando uma possível consultoria de imóveis com a Apple? Por que não? Lucas riu e o som foi contagioso. Temos que sonhar grande, não é? Júlia se pegou rindo também e percebeu que há dias não ria de verdade. Está bem, ela disse impulsivamente. Vamos supor que eu aceite essa ideia maluca. Como funcionaria? Os olhos de Lucas se iluminaram. Podemos começar pequeno. Ajudar pessoas a entender financiamentos. Calcular prestações que cabem no orçamento, orientar sobre documentação. Ele gesticulava animadamente. Você faria a parte de análise financeira. Eu cuidaria da busca dos imóveis adequados ao perfil de cada cliente. E onde funcionaria esse escritório fantasioso? Na minha casa, inicialmente. Tenho um apartamento pequeno, mas tenho uma sala que posso adaptar. Lucas pausou. E quando continuou, sua voz estava mais baixa, mais íntima. Júlia, sei que parece loucura, mas... Cura. Sinto que podemos construir algo bom juntos. A forma como ele disse juntos, com aquela intensidade no olhar, fez Júlia sentir calor subir pelo pescoço. Havia algo na voz dele, na proximidade, que deixava claro que não estava falando apenas de negócios. E se não der certo? Ela perguntou quase sussurrando. E se der? Ele estendeu a mão como fizera na lanchonete. Júlia, você precisa de uma fonte de renda. Eu preciso de uma parceira competente. Mas mais que isso... Ele hesitou como se estivesse prestes a revelar algo importante. Mais que isso, eu... Gostaria de ter uma razão para te ver todos os dias. O coração de Júlia parou por um segundo, depois voltou a bater acelerado. Havia uma vulnerabilidade na confissão dele que a tocou profundamente. Lucas... Desculpa se fui direto demais, mas não sou bom em fingir o que não sinto. Ele manteve a mão estendida, esperando. Desde que te conheci, não consigo parar de pensar em você, na sua força, na forma como cuida do seu pai, na maneira como seus olhos brilham quando você sorri. Júlia sentiu as bochechas corarem. Ninguém nunca havia falado com ela daquele jeito, com aquela sinceridade crua e bonita. Você mal me conhece, ela murmurou, mas sua mão se moveu na direção da dele. Então me dê a chance de te conhecer melhor. Os dedos dele encontraram os dela, e desta vez o toque foi mais firme, mais seguro. Aceita? A parceria e... ver onde isso nos leva? Júlia olhou para as mãos entrelaçadas, depois para o rosto dele. Lucas estava esperando sua resposta com uma ansiedade evidente, e ela percebeu que ele estava tão nervoso quanto ela. Está bem, ela disse, surpreendendo-se com a própria coragem. Vamos tentar. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Lucas foi radiante. Sério? Sério, mas com uma condição. Qual? Temos que ser honestos um com o outro.
sobre o trabalho, sobre tudo. Ela apertou a mão dele. Se vamos fazer isso, fazemos direito. Combinado. Lucas entrelaçou os dedos com os dela. Honestidade total. Na tarde seguinte, Júlia estava nervosa parada na frente do edifício onde Lucas morava. Era um prédio antigo, mas bem conservado no centro da cidade. Ela conferiu o endereço pela terceira vez antes de apertar o interfone. Júlia, sobe, apartamento 304. O elevador era antigo e barulhento, e a cada andar que subia, ela se questionava se não estava cometendo uma loucura. Aceitar sociedade com um homem que conhecera há poucos dias? Que tipo de decisão impulsiva era essa? Mas quando Lucas abriu a porta do apartamento, todas as dúvidas sumiram momentaneamente. Ele estava usando uma camisa social branca com as mangas arregaçadas e calça jeans. Uma combinação simples que o deixava devastadoramente atraente. "Oi", ele disse, e havia algo tímido no sorriso dele que a deixou ainda mais nervosa. "Oi?" O apartamento era pequeno, mas aconchegante. Sala e cozinha integradas, 2 quartos, decoração simples, mas de bom gosto. Júlia notou alguns detalhes que contavam a história de Lucas. Uma foto dele de terno, numa formatura, provavelmente MBA, alguns livros de economia e administração. Uma planta que estava obviamente sendo bem cuidada. "Café?", ele ofereceu. "Por favor." Enquanto Lucas preparava o café, Júlia observou como ele se movia pela cozinha com eficiência. Havia algo doméstico e íntimo naquela cena que a fez imaginar como seria dividir uma rotina com ele. "Então", ele disse, trazendo 2 xícaras, "pronta para conhecer nosso futuro escritório?" Eles foram para o segundo quarto, que Lucas havia adaptado como home office. Uma mesa de madeira, 2 cadeiras, um computador e algumas prateleiras com pastas organizadas. "É simples, mas funcional", ele disse, ligeiramente sem jeito. "Podemos colocar mais uma mesa ali, organizar os materiais." "Lucas." Júlia se virou para encará-lo. "Preciso te perguntar uma coisa e quero que seja honesto." "Claro." "Essa ideia da sociedade é só profissional mesmo?" Lucas parou de falar e a encarou por um longo momento. Havia algo intenso no olhar dele que fez Júlia se sentir exposta, vulnerável. "Não", ele disse finalmente, a voz baixa. "Não é só profissional." "Então o que é?" Lucas se aproximou, parando a poucos centímetros dela. Júlia podia sentir o calor emanando do corpo dele, o perfume que já estava se tornando familiar. "É a desculpa que encontrei para ficar perto de você", ele admitiu. "Porque desde que te vi chorando naquela praça não consigo pensar em mais nada. E sei que é loucura, sei que nos conhecemos há poucos dias, mas nunca senti isso antes, essa atração, essa conexão." Ele ergueu a mão e tocou levemente o rosto dela, fazendo-a arrepiar. "Você sente também?" Júlia fechou os olhos por um momento, aproveitando o toque. "Sinto", ela sussurrou, "e me assusta." "Por quê?" "Porque não posso me dar ao luxo de cometer erros agora. Tenho meu pai para cuidar, preciso de estabilidade." "Júlia, olha para mim." Ela abriu os olhos e se perdeu no verde intenso dos dele. "Eu não sou um erro", ele disse com convicção. "Posso não ter muito a oferecer materialmente agora, mas posso oferecer honestidade, dedicação e..." Ele hesitou, como se estivesse prestes a revelar algo muito importante. "E um coração que já é meio seu." As palavras dele a atingiram como uma onda. Ninguém jamais havia falado com ela daquele jeito, com aquela intensidade emocional. "Lucas, não precisa dizer nada agora, só não descarta a possibilidade de que isso", ele gesticulou entre os dois, "possa ser a melhor coisa que já aconteceu para nós dois." Júlia sentiu as lágrimas começarem a formar nos olhos, mas desta vez não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de esperança, de possibilidade, de algo que estava nascendo e que ela não sabia como nomear. "Está bem", ela disse, a voz embargada. "Vamos ver onde isso nos leva." Lucas sorriu, e foi como se o sol tivesse nascido dentro daquele pequeno escritório. "Então somos sócios?" "Somos sócios. E talvez..." Ele se inclinou ligeiramente. "Algo mais?"
Talvez, ela sussurrou, sentindo o coração disparar quando percebeu que ele estava se aproximando ainda mais. Posso te beijar, Júlia? A pergunta foi feita com tanta ternura, tanto cuidado, que ela só conseguiu assentir. O beijo foi suave no início, quase hesitante. Lábios se encontrando devagar, explorando, conhecendo. Mas quando Júlia correspondeu, entrelaçando os braços ao redor do pescoço dele, o beijo se aprofundou, carregado de toda a atenção e atração que vinham construindo. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Acho, Lucas disse, a testa encostada na dela, que acabamos de selar nossa parceria. Júlia riu, sentindo-se mais leve do que se sentia há meses. Acho que sim. E ali, naquele pequeno apartamento que se tornaria o berço de seus sonhos, Júlia e Lucas começaram a construir algo que era muito mais que uma sociedade comercial. Eles estavam construindo uma nova vida, juntos. Um mês havia se passado desde que Júlia e Lucas oficializaram a parceria, e os primeiros resultados eram promissores. Eles haviam conseguido 3 clientes através de indicações, incluindo Dona Margarete, que não apenas comprou a casa dos sonhos, como recomendou os serviços para 2 amigas. Júlia estava organizando os documentos financeiros na mesa improvisada quando seu celular tocou. Era Fernandes, seu ex-chefe. Júlia, preciso falar com você, é urgente. Ela franziu a testa. Desde a demissão, não havia tido nenhum contato com a antiga empresa. Senhor Fernandes, o que aconteceu? Prefiro falar pessoalmente. Você pode vir aqui na empresa? É sobre... Bem, é sobre sua saída. O estômago de Júlia se apertou. Está bem, posso ir agora de tarde. Lucas, que estava do outro lado da sala organizando propostas de imóveis, notou a mudança na expressão dela. Tudo bem? Ele perguntou, se aproximando. Meu ex-chefe quer me ver, disse que é sobre minha demissão. Júlia guardou o celular nervosa. Isso não pode ser coisa boa. Lucas pousou as mãos nos ombros dela, fazendo aquele gesto reconfortante que ela já havia aprendido a amar. Calma, pode ser qualquer coisa. Talvez até uma proposta. Ou talvez tenham descoberto algum problema nas contas que eu gerenciava e queiram me culpar. As inseguranças de Júlia vieram à tona. Lucas, e se... Ei, ele a fez olhar para ele. Não importa o que seja. Nós vamos lidar juntos, está bem? Você não está sozinha nisso. O nós enviou uma onda de calor pelo peito de Júlia. Em apenas um mês, Lucas havia se tornado sua âncora, seu parceiro em todos os sentidos. 3 horas depois, Júlia estava novamente na sala de Fernandes, mas desta vez a situação era completamente diferente. O homem estava visivelmente desconfortável, mexendo nos papéis sobre a mesa sem olhar para ela. Júlia, obrigado por vir. Ele finalmente a encarou. Preciso me desculpar. Como assim? Sua demissão. Não foi por reestruturação, como disse. Fernandes suspirou pesadamente. Foi por pressão do meu sócio, Tavares. Ele ficou interessado em você e quando você o rejeitou naquela festa de fim de ano, a memória voltou como um tapa. Tavares, o sócio mais velho da empresa, havia se aproximado dela durante a confraternização de dezembro. Havia bebido demais e feito investidas que ela gentilmente declinou. Ele havia insistido, e ela foi mais firme na recusa. Ele pediu para me demitir porque não quis ficar com ele. A voz de Júlia saiu mais alta que pretendia. Já não foi assim tão direto, mas sim, ele disse que você não se adaptava ao ambiente da empresa. Fernandes fez aspas no ar, claramente constrangido. Eu deveria ter defendido você, Júlia. Seu trabalho sempre foi impecável. Júlia sentiu uma mistura de raiva e alívio. Raiva pela injustiça, alívio por saber que não havia falhado profissionalmente. Por que está me contando isso agora? Porque Tavares saiu da sociedade na semana passada. Descobrimos algumas irregularidades nos contratos dele. Fernandes se inclinou na direção dela. E porque quero te oferecer seu emprego de volta, com aumento salarial e uma promoção para gerente financeira. Júlia ficou em silêncio, processando a informação. Um mês atrás, essa proposta seria um sonho realizado. Agora, preciso pensar, ela disse finalmente. Claro, mas não demora muito. A vaga precisa ser preenchida até o final da semana.
Júlia dirigiu de volta ao apartamento de Lucas num estado de turbulência emocional. Quando chegou, ele estava preparando o jantar, um hábito que haviam desenvolvido de comer juntos depois do trabalho. Como foi? Ele perguntou, notando imediatamente a expressão dela. Júlia contou tudo, sobre Tavares, sobre a verdadeira razão da demissão, sobre a proposta de emprego. Lucas ouvia em silêncio, mas ela percebia a tensão crescendo nos ombros dele. Então você vai aceitar? Ele perguntou quando ela terminou. Não sei. É complicado. Como é complicado? A voz de Lucas tinha uma edge que ela não conhecia. É o emprego dos seus sonhos, estabilidade, plano de saúde para seu pai. Lucas, por que você está falando assim? Parece que quer que eu vá embora. Ele se virou para encará-la e havia algo ferido no olhar dele. Não quero que você vá embora, mas sei que seria egoísmo da minha parte te pedir para ficar numa sociedade instável quando pode ter segurança. Não é só uma sociedade, Lucas. Ela hesitou, percebendo que estava prestes a verbalizar algo que vinha sentindo, mas não havia admitido. É muito mais que isso. É? Você sabe que é. Júlia se aproximou dele. Estes últimos meses foram os melhores da minha vida, não só profissionalmente, mas pessoalmente. Ela tocou o rosto dele. Você me fez lembrar de quem eu era antes de me perder tentando agradar todo mundo. Lucas cobriu a mão dela com a sua. Júlia, eu te amo. As palavras saíram simples, diretas, carregadas de verdade. Júlia sentiu o coração parar por um segundo. O quê? Eu te amo. Sei que é cedo, sei que pode assustar você, mas é a verdade. Ele se aproximou mais. E justamente, porque te amo, não posso ser egoísta. Se essa oportunidade é melhor para você... Lucas, cala a boca. Ele parou de falar, surpreso. Eu também te amo, ela disse, e foi como se confessasse o segredo mais importante da vida. Te amo do jeito teimoso como você cuida de mim, do jeito como você acredita nos nossos sonhos quando eu mesma duvido, do jeito como você olha para mim como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. Lucas a puxou para mais perto, eliminando completamente a distância entre eles. Então fica comigo, ele sussurrou contra os lábios dela. Vamos construir isso juntos. Nossa empresa, nossa vida... O beijo foi diferente desta vez, urgente, desesperado, cheio de promessas e medos. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. E se não der certo? Júlia perguntou. E se nossa empresa falir? E se não conseguirmos pagar as contas do meu pai? E se der certo? Lucas ecoou as palavras que ele havia dito semanas atrás na praça. E se construirmos algo incrível? E se formos mais felizes juntos do que jamais fomos separados? Júlia o olhou. Realmente olhou. Viu a sinceridade nos olhos verdes, a determinação na linha da mandíbula, o amor não disfarçado na forma como ele assegurava. Tem razão, ela disse. Estou cansada de viver com medo. Isso significa que vou ligar para Fernandes e recusar a proposta. Ela sorriu, sentindo uma liberdade que não experimentava há anos. Significa que quero construir algo nosso, do nosso jeito. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Lucas foi radiante. Tem certeza? Absoluta. Ela o beijou rapidamente. Mas temos que conversar sobre algumas coisas práticas. Meu pai, as despesas médicas... Já pensei nisso. Lucas a surpreendeu. Que tal se ele viesse morar aqui? Podemos transformar o escritório em quarto para ele e trabalhar da sala. Assim você economiza o aluguel e ele fica mais perto de você durante o tratamento. Júlia ficou sem palavras. A generosidade da proposta, a forma como Lucas havia pensado em todos os detalhes. Você faria isso? Deixaria meu pai morar aqui? Júlia, quando você ama alguém de verdade, você ama a família dela também. Ele acariciou o rosto dela. Além disso, seria bom ter mais vida nesta casa. As lágrimas vieram desta vez. Lágrimas de gratidão, de amor, de esperança. Como fui ter tanta sorte? Ela sussurrou. A sorte foi minha, estar naquela praça, naquele dia exato. Lucas a abraçou forte. Foi o destino nos colocando no lugar certo, na hora certa.
Naquela noite, enquanto planejavam os próximos passos da empresa e discutiam a mudança do pai de Júlia, ela percebeu algo fundamental. Pela primeira vez na vida, não estava apenas sobrevivendo. Estava vivendo. E mais importante, estava vivendo com alguém que a amava exatamente como ela era. Imperfeita, insegura às vezes, mas determinada a construir algo bonito. "Lucas!", ela disse quando estavam deitados no sofá, entrelaçados, assistindo a um filme que nenhum dos dois estava realmente prestando atenção. Obrigada." "Por quê?" "Por me ensinar que às vezes a maior coragem não é aceitar o que é seguro, é apostar no que pode ser extraordinário." Ele a beijou no topo da cabeça. "Obrigado você por me dar a chance de provar que posso ser o homem que você merece." "Você já é", ela murmurou contra o peito dele. E naquela noite em seus braços, Júlia teve certeza de que havia tomado a decisão certa. Não a decisão segura, mas a decisão verdadeira. A decisão que seu coração havia tomado no momento em que viu aqueles olhos verdes pela primeira vez, numa tarde chuvosa de março. 6 meses depois do encontro na praça, a vida de Júlia havia mudado de forma que ela jamais poderia ter imaginado. A consultoria Moreira em Silva Imóveis estava prosperando. Eles já tinham uma cartela de 15 clientes regulares e uma lista de espera que crescia a cada semana. Mas a maior mudança não era profissional, era pessoal. Júlia acordou naquela manhã de setembro com o cheiro de café fresco vindo da cozinha e vozes familiares conversando. Seu pai e Lucas haviam desenvolvido uma amizade genuína nos últimos meses, especialmente desde que descobriram a paixão mútua por xadrez. "Bom dia, família", ela disse, entrando na cozinha e beijando primeiro a testa do pai, depois os lábios de Lucas. "Bom dia, filha. Lucas estava me contando sobre a reunião de hoje com o banco." Seu pai estava visivelmente melhor. O tratamento estava funcionando e Júlia acreditava que parte da melhora se devia ao ambiente positivo e cheio de esperança em que ele agora vivia. "É verdade", Lucas disse, servindo café para ela. "Se conseguirmos a linha de crédito, podemos expandir para atender clientes de investimento imobiliário também." "E se não conseguirmos?", Júlia perguntou, mas não havia ansiedade real na pergunta. Nos últimos meses, ela havia aprendido a confiar no processo, a acreditar que eles sempre encontrariam uma solução. "Então continuamos crescendo no nosso ritmo", Lucas respondeu simplesmente. "Não há pressa, estamos construindo algo sólido." O pai de Júlia os observava com um sorriso no rosto. "Sabem, nunca vi minha filha tão feliz", ele disse de repente. "Lucas, obrigado por cuidar dela. Na verdade, seu Joaquim, acho que ela é que cuida de mim." Lucas olhou para Júlia com aquele olhar que ainda fazia o coração dela acelerar. Depois de tantos meses juntos. "Vocês dois cuidam um do outro", Joaquim disse, levantando-se para levar a xícara até a pia. "É assim que tem que ser." Mais tarde, no banco, Júlia segurava a mão de Lucas enquanto esperavam o gerente analisar os documentos da empresa. Ela percebeu como as coisas haviam mudado. Onde antes havia nervosismo e medo do futuro, agora havia expectativa animada. Independente do resultado, ela sussurrou para Lucas: "Já ganhamos." "Como assim?" "Construímos algo nosso. Juntos." Ela apertou a mão dele. "Isso já é uma vitória." O gerente voltou com um sorriso no rosto. "Parabéns." O crédito foi aprovado. Eles saíram do banco de mãos dadas, rindo e fazendo planos. Lucas parou de repente no meio da calçada. "Júlia?" "Sim?" "Tenho um lugar que quero te mostrar." Eles caminharam por algumas quadras até chegarem à Praça Municipal, o mesmo local onde se conheceram. Lucas a guiou até o banco onde tudo começou. "Lembra?", ele perguntou. "Como se fosse ontem." Júlia sorriu. "Eu estava completamente destroçada. E eu estava perdido." Lucas se virou para encará-la completamente, mas a gente se encontrou. Havia algo diferente na voz dele, uma solenidade que fez Júlia prestar atenção total. "Lucas, está tudo bem?" Ele respirou fundo e, para completa surpresa dela, se ajoelhou ali mesmo, no meio da praça. "Júlia Moreira", ele disse, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso.
Você transformou minha vida. Me ensinou que recomeçar não é perder, é ganhar uma nova chance de ser feliz. O coração de Júlia parou. Pessoas ao redor começaram a notar o que estava acontecendo, mas ela só conseguia ver Lucas ajoelhado na sua frente, com lágrimas nos olhos verdes. Você quer? Ela começou, mas não conseguiu terminar a frase. Quero passar o resto da minha vida construindo sonhos com você. Quero te dar a estabilidade que você merece. Quero cuidar do seu pai como se fosse meu. Quero que nossa empresa cresça e nossa família também. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas bonito. Casa comigo, Júlia? As lágrimas desciam pelo rosto dela, mas eram lágrimas de alegria pura. Sim, ela disse depois mais alto. Sim. Lucas se levantou e a beijou, e a pequena multidão que havia se formado aplaudiu. Quando se separaram, ambos estavam rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu te amo tanto, ela sussurrou contra os lábios dele. Eu te amo mais. 3 meses depois, numa cerimônia simples no cartório com apenas familiares próximos e alguns amigos, Júlia e Lucas se casaram. Dona Margarete insistiu em ser madrinha, e o pai de Júlia, visivelmente emocionado e com saúde renovada, conduziu a filha até o altar improvisado. Cuide bem dela, Joaquim disse para Lucas antes da cerimônia. Sempre, Lucas respondeu. E obrigado por me aceitar na família. Obrigado você por devolver minha filha para mim. Ela estava perdida antes de te conhecer. Durante os votos, Júlia olhou para Lucas e pensou em como a vida era imprevisível. 1 ano atrás, ela estava sentada numa praça, achando que sua vida havia acabado. Hoje, estava começando uma nova vida com o homem que amava, com uma empresa próspera e um futuro cheio de possibilidades. Lucas Silva, ela disse quando chegou sua vez de falar. Você me encontrou no meu pior dia e me mostrou que às vezes nossos piores dias são apenas o início dos melhores. Prometo te amar, te apoiar e construir todos os nossos sonhos ao seu lado. Júlia Moreira, Lucas respondeu, a voz embargada de emoção. Você me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre ter uma vida perfeita. É sobre ter a pessoa perfeita para enfrentar uma vida imperfeita. Prometo ser seu parceiro em tudo. Nos negócios, na vida, nos sonhos e nos desafios. Quando o juiz os declarou marido e mulher, o beijo foi suave, carregado de promessas e esperança. 6 meses após o casamento, Júlia estava organizando os papéis da empresa, que agora tinha 23 funcionários e 3 filiais, quando Lucas chegou em casa com uma expressão misteriosa. Tenho uma surpresa para você, ele disse. Que tipo de surpresa? O tipo que vai mudar nossa vida mais uma vez. Júlia riu. Não sei se aguento mais mudanças. Já mudamos tanto. Lucas se aproximou e pousou as mãos na barriga dela. E se eu disser que nossa família vai crescer? Júlia olhou para ele sem entender. Depois seguiu o olhar dele para as próprias mãos na barriga. Lucas, você está dizendo que... Você está grávida, Júlia. Fui buscar os exames que você fez na semana passada. O mundo parou por um momento. Então Júlia gritou de alegria e se jogou nos braços dele. Um bebê! Vamos ter um bebê! Vamos ter um bebê, ele confirmou, girando ela no ar. Quando Lucas a colocou no chão, eles ficaram abraçados, absorvendo a notícia. Nosso filho vai crescer numa casa cheia de amor, Júlia disse. E vai aprender que não importa quantas vezes a vida te derrube. O que importa é ter coragem para se levantar e acreditar que algo melhor está por vir. Júlia olhou para o marido. Sim, marido. Ainda se surpreendia com a palavra e sentiu uma gratidão profunda por todos os momentos difíceis que a levaram até ali. Sabe o que é mais incrível? Ela disse. O quê? Se eu não tivesse sido demitida naquele dia, se não tivesse ido chorar naquela praça, nunca teríamos nos conhecido, Lucas completou. Exato. Às vezes, o que parece o fim é só um novo começo disfarçado. Lucas a beijou ternamente. E que começo incrível nós tivemos. Epílogo. 2 anos depois, Júlia empurrava o carrinho com a pequena Beatriz de 1 ano e meio pela mesma praça onde conheceu Lucas. Era uma tarde ensolarada de março, quase exatamente 3 anos após aquele primeiro encontro. Lucas vinha atrás, carregando Joaquim nos ombros. O avô havia se tornado o maior fã da netinha
e estava completamente curado, para a alegria de toda a família. Papai, aqui! Joaquim apontou para o banco onde tudo começou. Eles se sentaram, agora uma família completa, e observaram outras pessoas passando pela praça. Júlia notou uma mulher jovem chorando sozinha em outro banco. Vou lá, ela disse para Lucas. Vai fazer o que você fez comigo? Ele sorriu. Talvez. Nunca se sabe quando alguém precisa ouvir que tudo vai ficar bem. Júlia se aproximou da mulher e se sentou ao lado dela. Desculpe incomodar, ela disse suavemente, mas você está bem? A mulher levantou os olhos vermelhos de choro, e Júlia viu neles o mesmo desespero que ela própria havia sentido 3 anos atrás. E assim, o ciclo continuava. Porque às vezes, quando estamos no nosso pior momento, o universo coloca exatamente a pessoa certa no nosso caminho. Alguém que entende nossa dor, que oferece esperança quando não conseguimos enxergar nenhuma. Júlia olhou para trás e viu Lucas observando, sorrindo, segurando Beatriz no colo, enquanto Joaquim contava histórias para a neta. Sua família, sua vida, seu amor. Tudo o que havia nascido de um momento de desespero, transformado em esperança, por um estranho gentil que parou para perguntar se ela estava bem. Às vezes, as melhores histórias começam com finais, e os melhores finais são, na verdade, apenas começos disfarçados. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.